Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre minhas leituras aqui do mês de junho e também sobre a minha leitura, as minhas leituras atuais. Rola a vinheta. Então, desde que esse vídeo aqui seja bastante curto, bastante sintético, eu gostaria apenas de compartilhar aqui as minhas leituras recentes e também a minha leitura atual, começando aí pelo livro que eu menos gostei até o que eu mais gostei e depois, obviamente, o livro que eu tô lendo agora. Gostaria de ordenar 3 livros aqui no Lidos em Junho e em terceiro lugar nós temos aqui Idade Média, A Verdadeira Idade das Luzes, de Seb Fong. Gente, esse livro aqui foi um dos poucos livros que eu não gostei de ler. Ele é muito chato. Nossa, pensa num livro chato. Eu dei umas pausas na leitura de literatura e fantasia para começar a ler livros mais de história, livros mais de filosofia, livros biográficos. E aí eu li esse livro aqui, Idade Média, A Verdadeira Idade das Luzes. Foi um livro que foi encontrado assim na livraria, não foi por nenhuma indicação. E assim, é muito chato de se ler. A tese é boa, ou seja, a tese desse livro, como diz o próprio título, é de que esse mito de que a Idade Média foi uma idade de trevas em que a igreja controlava tudo e era anticientífica, é tudo uma maior balela. É verdade. Tem outro livro que defende essa mesma tese chamado Tudo o que a Civilização Ocidental Deve à Igreja Católica, do Scott Hahn, e esse livro aí é muito bom, é agradável de ler, não é uma leitura fácil, mas tem ali as fontes e você consegue ler muitos argumentos para refutar esse mito aí. Esse livro tem uma tese boa, só que ele é muito chato, porque ele descreve lá cada autor, cada método, tem aqui os gráficos aqui que eles usavam para astronomia, e assim, a tese é boa, mas é muito chato, eu mal podia esperar para acabar, e quando eu acabei, joguei ele na prateleira. É um livro que definitivamente eu não quero reler, ainda mais que tem aqui mais de 400 páginas. Embora a tese esteja bem embasada e muito correta, foi um livro que eu definitivamente não gostei de ler. Detalhe, esse vídeo aqui é sobre lidos em junho, mas eu não acabei isso daqui exatamente em junho. Aliás, não exatamente, eu não acabei isso daqui em junho, mas é uma das minhas leituras mais recentes e me tomou muito tempo, porque é um livro respeitável. Em segundo lugar, nós temos aqui o Ideias Têm Consequências, do Richard M. Wever. Eu nem tenho certeza se eu pronunciei o nome do autor certo, mas tá aqui se vocês quiserem me corrigir. Esse livro aqui é um livro mais complicado, um vocabulário mais complexo, e ele está basicamente determinado a mostrar as causas do declínio da civilização atual. Então no capítulo 3, por exemplo, ele fala sobre a fragmentação do conhecimento e como as pessoas conhecem muito sobre algo muito pequeno e insignificante. No capítulo 5 ou 6... Peraí. 5. Ele fala sobre a grande lanterna mágica, ou seja, ele basicamente destrói, arrasa a mídia, a rádio, a televisão e mostra como eles basicamente vivem de tragédias. Ele menciona a maneira absurda como a vida de um... Aliás, tem problema se eu mencionar nomes politicamente corretos aqui no YouTube? Eu não sei mesmo. Mas enfim, teve um certo ditador que governou a Alemanha, tinha um bigode muito característico e deu origem à Segunda Guerra Mundial. Você já sabe quem é, né? Pois muito bem, ele menciona aqui a maneira ridícula como a vida dele foi revirada de cabeça para baixo. Não que ele seja uma boa pessoa, muito pelo contrário, mas que como a mídia está obcecada em revirar tragédias e revirar ditadores, etc e tal. Livro muito bom, eu li por indicação do Guilherme Freire, que se você não sabe quem é, você já deveria saber, um professor de filosofia incrível. E ele recomendou esse livro aqui para quem quisesse começar na vida intelectual. E diferentemente do livro do Seb Fong, foi uma leitura muito boa, vale muito a pena. Apesar de não ser aquela leitura rápida, bem corrida, como os best-sellers de hoje em dia. Muito bom mesmo. Depois, em terceiro lugar, está o livro Não Me Podem Magoar, de David Goggins. Esse livro aqui é uma biografia muito inspiradora, foi indicado pelo meu pai já agora, sobre um Navy SEAL americano. Os Navy SEAL são uma unidade de forças especiais da Marinha Americana e são, assim, a elite da elite. É a história aqui de superação de um cara que cresceu sofrendo com racismo, violência em casa, o pai era um maluco, família desestruturada, desafios da escola. Ele mostra como ele partiu disso para um ultramaratonista, já correu mais de 70 ultramaratonas, correu 160 km sem preparação. Foi a única pessoa do mundo, do planeta, que completou os 3 treinos das unidades especiais americanas: o SEAL Training, o Army Ranger School e o Air Force Tactical Air. Mais de 20 anos como militar, combateu no Afeganistão, combateu no Iraque. Ele bateu lá um recorde em que ele fez mais de 4.000 elevações em 17 horas. Foi assim, um cara super fitness. É uma história de superação, ele mostra ali várias técnicas pra você se motivar. A técnica do frasco de bolacha, em que ele diz pra você fazer uma lista de todo o seu sucesso na vida. Então se você for um adolescente como eu, suas notas altas, uma iniciativa que você fez que deu muito certo, coisa assim, e você usar isso como combustível pra conseguir alcançar novas coisas. Ele ensina ali como você consegue forçar o seu cérebro a alcançar muito mais do que você acha que é capaz. Ou seja, ele afirma que quando você tá ali fazendo exercício físico e você acha que já deu tudo, você só chegou nos seus 40%, aquilo que ele chama de regra dos 40%. Então esse livro aqui é muito bom, muito inspirador, e embora não tenha sido escrito pelo David Goggins, ou seja, ele contratou alguém para escrever isso daqui, para escrever a história dele, é um livro muito bom. Tem técnica aqui de copywriting, de certeza, porque você sempre que termina um capítulo tem ali uma chamada para você começar um próximo. É difícil de parar de ler, e foi uma biografia muito boa, vale muito a pena. Pronto, esses
esses foram os 3 livros que eu terminei mais recentemente, aqui mais próximos do mês de junho. Depois nós temos a minha leitura atual. Eu atualmente estou lendo um livro de história, especificamente sobre história recente de Portugal. Então esse é o livro que eu estou lendo atualmente, o Presos por um Fio, Portugal e as FP 25 de abril, que foi escrito por um advogado que foi o Nuno Gonçalves Poças. E esse livro aqui fala basicamente sobre uma organização terrorista, comunista, é claro. Inclusive, eu gostaria de falar aqui pra vocês os 10 países comunistas que mais deram certo na história. Tá aqui a lista. Muito obrigado por assistir o programa. Não entendi nada. Pois é, gente, comunismo não deu certo em lugar nenhum no mundo, nem nunca vai dar. Mas enfim, esse livro aqui narra a história de uma organização terrorista portuguesa que foi fundada ali mais ou menos em 1980 e acabou lá em 87, algo assim, que era basicamente uma organização que estava dedicada a implantar o comunismo pela força aqui em Portugal e derrubar aí o capitalismo opressor e a burguesia da qual eles tanto falam. Essa organização nasceu ali numa década em que havia muita instabilidade política em Portugal. Houve um golpe de estado no dia 25 de abril de 1974. Foi 74? Sim, foi 74. Pronto, aqui um livro que mostra realmente a verdadeira face do comunismo, não o que eles pintam por aí nas escolas. Inclusive, peraí... Aqui atrás, acabei de tirar aqui um livro que eu não planejava trazer pro vídeo de hoje, mas que, falando de comunismo, é um livro muito, mas muito bom. Ele lá em janeiro, se eu não me engano, que é Contra a História do Comunismo. É um livro constituído por 35 capítulos, na qual o autor, o Fernando Dias Villanueva, que foi um jornalista espanhol, ele narra em cada capítulo, seja no leste europeu, seja na Rússia, seja na China, seja em Cuba, ele narra um episódio que mostra o espírito genocida, o espírito assassino, o espírito opressor do comunismo. Então realmente abre os olhos. Eu li isso aqui como um antídoto para o Manifesto Comunista, antes eu li o Manifesto Comunista. Já agora, aqui atrás tem um Manifesto Comunista. Eu não estou suportando mais. Ok, também não precisa, agora já tá bom. E pronto, basicamente foi esse o vídeo de hoje. Aqui os 3 livros que eu li mais recentemente. O livro que eu tô lendo atualmente, e ali um plus que eu não planejava trazer, mas que também é um livro que fala a verdade sobre o comunismo. Então só recapitulando, ficou em terceiro lugar o livro que eu menos gostei desses todos: O Idade Média, A Verdadeira Idade das Luzes, do Seb Falk, o historiador de inglês, se não me engano. O Ideias Ter Consequências, do Richard M. Wever. E depois o Não Me Podem Magoar, do David Goggins. Leitura atual é esse, Presos por um Fio. E o plus, A Contra a História do Comunismo, que eu li esse ano, também é um livro muito bom. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Aproveite para partilhar aqui nos comentários também quais são as suas leituras recentes, que livro que você tá lendo agora e que vídeo eu deveria trazer aqui pro canal. Cada vídeo aqui é resultado de várias horas de esforço, tanto para gravar, quanto para editar, quanto para depois fazer a capa e tudo. Então, por favor, metralha o botãozinho do like aí, subscreve no canal e ativa o bendito do sininho das notificações para dar uma força aí pro vídeo e pro canal. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. Fui!